presença de Deus. Mais objetivo que todas as teorias teológicas e científicas é o facto de o homem, desde as suas remotíssimas origens, se considerar a si mesmo e ao meio material que o rodeia como algo de efêmero, mutável e passageiro. A mutação dos seres e das coisas proporcionou-lhe a evidência de que a morte sucedia inexoravelmente a todo o nascimento, mas também que tudo isso haveria de ter uma justificação, um sentido, um porquê. Viu que as manadas caminhavam em busca de água e alimentos, as torrentes à procura do mar, que o fogo se erguia inexoravelmente em direção ao céu. E de todas estas coisas deduziu, ou misteriosamente vozes lhe ditaram ao ouvido, que também ele e todos os seres viventes caminhavam para algum lugar que estava mais além do entorno imediato. A metafísica tinha nascido milhões de anos antes de Aristóteles. Com os ensinamentos dos seus condutores espirituais e a observação dos ciclos que se manifestavam na natureza, o homem teve a certeza de que nada desaparecia definitivamente e totalmente, que tudo retornava e renascia. Assim foi considerando o seu corpo como uma choça, um habitáculo passageiro que seria substituído por outro quando, por velhice ou por destruição, já não lhe fosse útil. Descobriu a sua própria imortalidade e a sua presença renovada no teatro do mundo. Também que o lugar dos vivos e dos mortos estava separado, mas por uma parede muito delgada, através da qual se ouvia e até se podia ver. Um universo insubstancial, porém tremendamente real, abriu-se ante os seus sentidos e a sua inteligência. E, juntamente com o utensílio de lavoura, talhou amuletos e ergueu altares que, como mágicos degraus, lhe permitiram abeirar-se desse homem interior que estava mais além dos sofrimentos e dos prazeres de um mundo onde as manadas de animais eram imensas e a caça não se esgotava nunca, onde as árvores jamais eram derrubadas. Atrás do mutável céu planetário, descobriu o estelar. Os elementos perduráveis tornaram-se-lhes evidentes. Unindo uns aos outros, concebeu as primeiras figuras geométricas, puras e estáveis. Intuiu os arquétipos, que não estavam sujeitos ao tempo e que dominavam o espaço. Encontrou-se entre um mundo terrestre e um mundo celeste, subindo e descendo de um para o outro, recorrendo à invisível ponte das reencarnações que, em quase todos os casos, associou ao arco-íris e às suas 7 cores.
Admirou-se com os animais que podiam respirar debaixo de água, com os que voavam mais alto que as montanhas e com as árvores que guardavam nos seus córtices as marcas pessoais dos seus avós mortos. Meditou sobre a vontade gritada pelas pedras ao despenharem-se e sobre o silencioso surgir de um milagre verde em cada semente sepultada, e associou este último à fecundação da mulher e à esperança renovada dos filhos. Quando teve que dar uma forma definida à sua casa, pôs-lhe uma ou mais colunas que só teve de cortar no bosque, pois eram troncos de árvore. Os animais caçados proporcionaram-lhe não só alimento, mas também peles e couros para se abrigar e tornar menos dolorosas as caminhadas. Dos pedregulhos e das montanhas, extraiu o material para a ponta das suas armas e também os raspadores, com os quais pôde dar formas úteis às coisas. Com espinhas de peixe fez anzóis que lhe proporcionaram novos peixes. As estrelas fixas permitiram orientar-se de noite e assim poder regressar venturosamente ao seu grupo familiar. Aquecendo com fogo certas pedras, estas destilavam um líquido incandescente que, uma vez endurecido e depositado em recipientes de argila, permitiu ao homem a descoberta da metalurgia centenas de milhares de anos antes do que julgam os atuais especialistas, esses da mesma raça dos que, em congressos científicos do século passado, asseguravam que a gruta de Altamira tinha sido pintada por um francês. Entendeu que ele era algo mais do que o seu corpo e por isso, quando este morria, destruía-o, quer através do fogo ou do enterramento, atado sob a forma de múmia ou desmembrado ritualmente. Era a constatação do conhecimento esotérico da sua própria sobrevivência e mesmo da sua libertação do mais pesado e fastidioso dos seus veículos. A lei dos ciclos falo-ia voltar à Terra, mas, entretanto, preferia ignorar ou deixar esse conhecimento para os mais fortes espiritualmente, os seus sacerdotes, magos e reis iniciados. E assim, segundo os tempos, foram-se separando e juntando as respectivas vertentes exotérica e esotérica. Porém, todos coincidiram em algo tão evidente que só os muito néscios, no momento mais néscio da história, puderam negar: a presença de Deus. Pois essa que chamamos presença era imanente em todas as coisas e em todos os seres. Na verdade, o homem chegou à sua verdadeira diferenciação do animal quando teve a convicção da existência de Deus, misteriosamente inserido na sua própria participação da divindade natureza. Para os nossos antecessores, não havia dicotomia nem contradição entre a alma e o corpo. Tudo era uno e, ao mesmo tempo, múltiplo, infinitamente rico em matizes, características e tamanhos.
Assim, como se nos mentalizarmos em ver uma mão, diremos que é una, e se nos mentalizarmos em ver dedos, diremos que são 5. A percepção do uno e do múltiplo depende do critério com que se contempla. O homem foi receptáculo de uma instrução que lhe permitiu captar a unidade e a multiplicidade, o destino e a liberdade, a obediência e a criação. Hoje, nos finais deste conflitivo século XX, que teve como virtude ensinar-nos que sabemos muito pouco e que nos equivocamos muito frequentemente, parecem-nos cómicas as afirmações positivas do século XIX, as suas superstições científicas e o seu ateísmo infantil. Talvez que a única evidência, que tanto o é para o instruído como para o ignorante, seja este algo a que chamamos Deus e que deu vontade de perduração às coisas, amor aos seres e uma planificação portentosamente inteligente aos corpos e à vida em todas as coisas. A casualidade jamais pode pintar olhos de mocho nas asas das borboletas noturnas para espantarem os seus inimigos. Delinear a dupla válvula aspirante impelente de um coração, nem programar a manutenção dos microclimas nas cavernas mediante alterações na temperatura e ajuste da concentração de certos gases suspensos no ar. Esse algo velou porque as bactérias anaeróbias pudessem sobreviver sem ar e pela precessão dos equinócios. Proporcionou as inteligências coletivas que regem as manadas, as almas grupais dos esoteristas, e os escudos invisíveis que protegem a superfície do planeta contra a radioatividade cósmica. Do perigoso raio extraiu o benéfico ozono, e das terríveis ondas que batem nos alcantilados os indispensáveis íons negativos. São tantas e tantas estas manifestações, mas por trás, pela frente e nelas mesmas está a presença de Deus. Porquê, então, tantos ateus? Na verdade, não há tantos ateus como comumente se pensa. Assim como não podemos pressupor que todos os habitantes de um país oficialmente católico vão semanalmente à missa e creem realmente no céu e no inferno, tal como nos pintam os Evangelhos e o Apocalipse, ou na infalibilidade do Papa. Por outro lado, o facto de não ser praticante estrito de uma determinada religião não significa não querer sentir e intuir essa presença que chamamos Deus. É bom refletir sobre isto, pois há muitas pessoas que creem em Deus e oram com os seus trabalhos, com a sua retidão moral das suas vidas, com a honradez e a generosidade, e creem fervorosamente que existe um mais além e um algo que justifica todos os seus esforços e a própria marcha da galáxia. Se há um só Deus, por que há tantas religiões? A exigência de um comunismo espiritual é a mais perigosa. Assim como uma só tacada faz mover várias bolas de bilhar, a sua única presença, ao estar tão diversificada e incidir sobre tantos seres diferentes, faz surgir várias formas religiosas muito diferentes na superfície ritualística, mas muito parecida na sua essência. Além disso, os diferentes tempos e lugares engendraram simbolismos teológicos diversos. A presença de Deus não se podia manifestar da mesma maneira na Suméria, há 5.000 anos, e na Índia, há 2.500 anos, ou na Arábia, há 1.300 anos. As diferenças geopolíticas, económicas e sociais
não permitiriam uma só e única expressão. Por outro lado, depende de quem é que recebe uma determinada instrução. Diz-se que Genghis Khan, no século XIII, deixou vexado o seu conselheiro muçulmano quando, tendo-lhe perguntado se Alá estava em todas as coisas, logo acrescentou que não havia razão para saudar a Meca e não o traseiro do seu camelo. Parece que o conselheiro não foi muito hábil, pois podia ter-lhe explicado que quando os muçulmanos saúdam voltados para Meca, não o fazem somente por Deus, mas pelo acontecimento histórico, mítico, relacionado com Maomé. O facto de crer que há uma só religião verdadeira fez correr rios de sangue no pior dos racismos, o espiritual. Todas elas são verdadeiras em determinado lugar e em determinado tempo histórico. Os que frequentemente não são verazes são os homens, que sob os pálios das religiões aproveitam para forçar os demais a seguirem os seus conceitos políticos, sociais e económicos. Exploram-nos e degradam-nos, enganando-nos. São as seitas esotéricas a melhor religião? É evidente que não. Primeiro, porque estas seitas não passam de simples religiões artesanais, mais ou menos apoiadas numa outra maior. E assim se fala do cristianismo esotérico ou de Hare Krishna. Segundo, porque de esotéricas não têm nada. Apenas são diferentes conjuntos de alienações e pedaços de tradições mal copiadas. Sem filosofia, ou seja, sem amor à verdade, não há forma mística que não esmague uns para elevar outros e que não resulte antinatural. O estudo da história da humanidade permite-nos o ecletismo de ver tão válida a fé em Apolo Hélios como no Pai Nosso que estás no céu. E respeitar filosoficamente o caminho que cada um crê e sente como melhor, independentemente do batismo que de recém-nascido se tenha recebido, da boa vontade dos pais ou simplesmente da moda e dos costumes familiares. A luz da filosofia permite-nos distinguir as muitas cores e formas e descobrir nelas, assim como em todo o universo, a presença de Deus.